Espero que estejam todos e todas bem. Bom, meu nome é Milton e eu sou um pedagogo em formação e neste vídeo nós vamos analisar a Lei número 7.716, que é a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, que foi promulgada em 5 de janeiro de 1989. Bom, antes de analisarmos a Lei 7.716, nós iremos brevemente elucidar o conceito de raça, porque ele alterou-se com o tempo. Desse modo, é importante entender que não existem raças humanas biologicamente falando. Essa é uma ideia da pseudociência dos séculos XIX e início do século XX. A raça atualmente é estudada sociologicamente, porque é uma construção social e cultural, forjada para dominar e explorar um determinado contingente racializado historicamente. Tudo bem? Assim, podemos entender que a origem do racismo é política e social. A ideia de raça foi culturalmente e político-socialmente construída e forjada. É importante entender que raça e racismo é uma construção político-sociocultural. Tudo bem? Bom, depois de elucidar a ideia de raça aceita pelos especialistas de hoje, podemos sistematizar a Lei número 7.716, que vai tratar dos crimes de preconceito de raça ou de cor. Bom, a Lei número 7.716, ela foi promulgada em 5 de janeiro de 1989. Em seu artigo 1º, ela diz que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Bom, já no artigo 3º, ela pune quem impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. A pena para esse crime é reclusão de 2 a 5 anos. No parágrafo único do artigo 3º, incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. No 4º artigo, será punido quem negar ou obstar emprego em empresa privada. A pena é reclusão de 2 a 5 anos. Em seu parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, inciso 1, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Inciso 2. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Inciso 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Bom, como podemos analisar antes o artigo 1º dessa lei, que é o artigo 1º riscado, apenas criminalizava o racismo de cor e de raça. Ou seja, quando a lei suscitou, racismo era somente crimes contra a cor ou a raça. Mas em 15 de maio de 1997, houve uma alteração dessa lei, de 89, a partir da redação dada pela Lei número 9.459, que acrescentou também sendo qualificado como crime de racismo a discriminação e o preconceito étnico, religioso ou de procedência nacional. Então, a discriminação ou preconceito de etnia, religião ou procedência nacional também se enquadra como crimes de racismo.
Lembrem-se que o racismo é uma construção político-sociocultural baseada em uma pseudo-taxonomia racial e que raças humanas não existem. Tudo bem? Bom, a título de conhecimento, a primeira lei penal sobre a discriminação foi a Lei número 1390, que foi promulgada lá em 1951. Essa lei também foi conhecida como Lei Afonso Arinos, mas o racismo, a partir do julgamento dessa lei, era apenas uma contravenção penal, ou seja, uma infração penal considerada como de menor gravidade, podendo, por exemplo, ser punida com pena de prisão simples, multa ou ambas. Mas foi a partir da Constituição Federal de 88 que o racismo deixou de ser uma contravenção penal, ou seja, uma pena simples, e se tornou um crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Bom, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nós temos em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Bom, em seu inciso 42, a Constituição vai dizer, a partir do seu artigo 5º, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Bom, para entendermos melhor o que a Constituição quer nos dizer, nós podemos reiterar a nossa análise a partir da prática do crime de racismo, que na Lei Afonso Arinos era apenas uma contravenção penal, ou seja, era passível de uma punição simples. E a partir da Constituição, o crime de racismo, ele se tornou um crime grave, que hoje é punido a partir de pena de reclusão e também é um crime inafiançável e imprescritível. Então, desse modo, podemos sistematizar a partir de determinadas pesquisas que a Lei Afonso Arinos, ela não intimidava muitos racistas e não validava de fato o seu objetivo de atenuar o racismo. Como analisamos, a contravenção penal é uma infração penal considerada como de menor gravidade. Já a partir da Constituição Federal, a pena se torna mais exacerbada. Bom, no crime de racismo atualmente há a imprescritibilidade, ou seja, a pessoa pode ser julgada a qualquer momento. E também é um crime inafiançável, ou seja, o crime de racismo não tem direito à fiança. Mas aí podemos analisar um fato. O crime de racismo ele é inafiançável, porém nada impede que haja a liberdade provisória, ou seja, o racista não pode pagar uma fiança pela sua liberdade, mas, caso a justiça decida, pode conceder liberdade provisória a esse indivíduo. Tudo bem? É importante também salientar que a punição para o racismo é considerada como uma pena grave, porque o crime de racismo está sujeito à reclusão. Lembrando que, por exemplo, para crimes menos graves, a pena é de detenção. Então, há uma diferença entre uma pena de reclusão e uma pena de detenção. A pena de reclusão são penas para crimes mais graves, já a pena de detenção é para crimes menos graves. Tudo bem? Bom,
Voltando a analisar a Lei 7.716, nós podemos sintetizá-la a partir de determinadas palavras-chave. Por exemplo, uma delas é o acesso. Então, uma das palavras-chave da Lei 7.716 é o acesso. Por exemplo, restringir o acesso de alguém a uma determinada instituição ou estabelecimento pela sua cor de pele, etnia, religião ou procedência nacional. Se existe uma placa em um determinado estabelecimento proibindo negros de entrarem, é racismo. Se existe uma placa em um determinado estabelecimento proibindo indígenas de entrarem, é racismo. Da mesma forma, para o crime contra a religião, para o crime contra a procedência nacional. No caso da procedência nacional, se existir um estabelecimento que não aceite a entrada de moçambicanos, angolanos ou haitianos, é um crime de racismo, tudo bem? Assim, em suma, tirando o artigo 20 da lei que estamos analisando, que é a Lei 7.716, todos os tipos penais tratam dos crimes de acesso, ou seja, negar o acesso, e de discriminação também. Ou seja, uma das palavras-chave também é discriminação, ou seja, distinguir alguém ou grupo pela sua origem racial, étnica, religiosa ou nacional. Então, essas duas palavras, acesso e discriminação, são palavras-chave para se entender, para sintetizar a Lei 7.716, que é a lei que pune os crimes de discriminação e preconceito de cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. Tudo bem? Bom, aqui nós iremos analisar a homotransfobia, porque é importante analisarmos a homotransfobia porque ela hoje é criminalizada. Vamos entender os liames, a tramitação que foi para se ter hoje a homotransfobia como um crime na sociedade brasileira. Tudo bem? Bom, a homotransfobia hoje é tratada como um tipo de racismo. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu permitir a criminalização da homofobia e da transfobia. Os ministros consideraram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo, de acordo com a Lei número 7.716. Bom, então, podemos sistematizar que a lei foi criada pelo STF, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal. É bom lembrarmos que quem deveria criar as leis não é o judiciário, e sim o legislativo. Bom, mas para alguns pesquisadores houve uma omissão do legislativo perante as demandas homotransexuais. E essa omissão do legislativo fez com que o judiciário tomasse essa iniciativa de ratificar essa lei, que é a criminalização da homotransfobia, que hoje é punida a partir da lei de racismo. Bom, a aplicação da pena de racismo, a partir da Lei 7.716, valerá até o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre o tema. Então, desse modo,
O que está ratificado no momento é a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu julgar, né, o crime de discriminação de identidade de gênero e orientação sexual a partir da Lei 7.716. Bom, sintetizando tudo que estudamos no decorrer deste vídeo, podemos depreender que a Lei 7.716, ela criminaliza a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E que a partir da decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a lei de racismo também criminaliza a discriminação e o preconceito de identidade de gênero e orientação sexual. Tudo bem? E também depreendemos brevemente, a partir do artigo 5º da Constituição, em seu inciso 42, que o crime de racismo ele é inafiançável, imprescritível e é punido a partir da pena de reclusão. Tudo bem? Bom, agradeço a atenção, espero que fiquem todos e todas bem.